vocês representam essa esperança que nós temos. Eu agradeço muito vocês terem aceitado. Sejam bem-vindos, viu? A gente tem uma admiração muito grande para essa família. Marcos é um show de menino, nossa, a gente admira demais. E a Arlete também, viu? Então, seja bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada também para vocês, né? A gente sempre admira muito essas equipes, essas famílias que trabalham em prol do mesmo, né? Que a gente trabalhou, né? Do mesmo ideal, do mesmo sonho, né? E que é possível, o melhor. Para mim também é uma grande alegria estar aqui, assim, relembrando um pouco da época mais tardia de eu ser treinado segundo o método Doman, né? Porque eu parei de fazer os treinamentos aos 12 anos, né? Essa época ali mais para trás, eu não vou lembrar, mas está aqui a minha memória, vai ajudar a captar e traduzir para vocês o que significa o método Glenn Doman na vida de uma pessoa em desenvolvimento. E eu vou falar dessa parte mais posterior, quando eu me lembro, quando eu estava no comecinho da adolescência. E vocês vão ver que é um treino que se faz brincando, que se faz com a criança interagindo, que é o melhor, mais legal. Quando o ser humano está assim interagindo e brincando, ele está aprendendo mais, porque o cérebro ele se desenvolve mais rápido, ele faz uma comunicação muito maior e por isso os aprendizados ficam. Então, não é algo moroso, é algo que vem de uma ciência um pouco morosa, mas que a gente pode aplicar nas nossas casas, não é, mãe? Sim, com certeza. Eu gostaria que a senhora se apresentasse, contasse um pouquinho sobre esse método, né? Porque muitas mães, quando eu coloquei no grupo, olha, a mãe do Petri vem aí, já ficou assim, meu Deus, né? E aí, o que ela vai falar do método Glenn Doman? E o que é esse método? E a Dani foi a primeira pessoa que me passou um vídeo da senhora explicando o método. Eu falei, nossa, Dani, a gente tem que trazer a mãe do Petri aqui para explicar para as outras mães também, porque pode ser, novidade era para mim, mas era para todas as mães também. Muitas mães me perguntaram. Então, se apresente para as mães, o Mãe Petri depois, se quiser cantar também para essas mães que estão aqui em homenagem, porque a nossa homenagem para o Dia das Mães são vocês. Então, se o Petri puder cantar... responsabilidade, né? E aí, nós estamos aí para ouvir. Vai ser maravilhoso. Eu vou me apresentar, então. Eu sou Arlete, né? Antes de ser a mãe do Marcos, que agora eu sou a mãe do Marcos, que eu não tenho mais nome, né? Perdi meu nome, minha identidade. Mas também é por uma boa causa. E que eu vinha, eu já era mãe, né? Já tinha sido mãe, eu era esposa, há uma época atrás fui professora, então eu acho que isso me ajudou muito com o trabalho que a gente montou, elaborou e praticou com o Marcos, né? E quando o Marcos nasceu, acho que já era conhecimento de todo mundo, né? Logo em seguida ele teve problema cardíaco e lesão cerebral. E que não foi dado praticamente nenhuma esperança para a gente, quanto à lesão, principalmente lá, primeiro, né, em primeiro momento. E foi quando a gente descobriu, então, através de uma colega da cidade, né, que um método chamado Glenn Doman, que era numa cidade vizinha, que não é tão vizinha assim, porque é ruim de chegar, é estrada de chão, é complicado, mas a gente ia lá para buscar o conhecimento. E, para nossa surpresa, né, que a gente vinha de um prognóstico muito triste, muito desesperador, pode-se dizer, e a escola Charlotte, em nome da Bernadette, que era a coordenadora, que é a cabeça, que é quem criou a escola, ela nos deu uma grande esperança, que era possível a gente trabalhar com o Marcos, desenvolvendo outras partes do cérebro que não estavam lesadas. Então, ela nos deu a primeira esperança, foi aí. Tá. E ela colocou o seguinte para nós, né? Que esse método, ele poderia ser feito em casa, o que mais me chamou a atenção. A gente não precisaria ir constantemente a Brusque. Ela passaria para nós o programa, mostraria, a gente treinava lá, e a gente montaria em casa, então, o circuito neurológico, que é o que nós montamos em casa, que deu muito certo.
Então, eu convido aqui mamães, né, principalmente que estão ali no grupo, observem o seu ambiente, a sua casa, que é o que a gente tem de mais rico que a gente nem imagina, né? A riqueza que tem dentro da nossa casa. E é que a gente pode trabalhar todos esses sentidos que Marcos não tinha desenvolvido até então, as 6 inteligências, pode-se dizer, tudo em casa. E foram essas 6 inteligências que a gente recebeu o programa para desenvolver com Marcos. A nossa casa, então, ela ficou conhecida como uma casa de loucos, porque era constante, a fala era constante, tudo que a gente fazia era colocado verbal para Marcos, tudo que tinha cor, luz, cheiro, textura, a gente desenvolveu com ele dentro de casa. Então, um exemplo bem bobo, né, que a gente não dá a menor importância, muitas vezes, a gente vai dar um banho no filho e acaba simplesmente lavando ele no automático, né, e esquecendo de passar muitas informações. E a gente aprendeu a passar essas informações num pequeno banho. Então, vinha desde que a banheira, que cor que ela era, se ela era de plástico, né, o produto que era feito, a cor, que a água que a gente colocava dentro era quente ou era morna, né, e que era mais cheia, era mais rasa. Então, tudo isso a gente passava para Marcos antes do banho. Aí, quando nós íamos dar o banho, era lavar a perna direita, a perna esquerda, o pé direito, o pé esquerdo, que no pé esquerdo tem 5 dedos, lavar a mão direita, a mão esquerda, que também tem cada um 5 dedos nas mãos, e colocava o nome dos dedos, inclusive, a orelha esquerda, a orelha direita, nariz, cabelo, cabeça. Então, toda a parte do corpo a gente trabalhava no banho já. E quando terminava o banho, a mesma sequência, né? Agora nós vamos secar, nós vamos colocar a roupa é branca, é uma calça, a calça é branca, tem elástico, tem pezinho. Então, tudo isso a gente falava verbal. Por isso que todo mundo, quando chegava aqui em casa, ficava apavorado, porque a gente falava direto, né? A gente passava essas informações todas. E o método, então, a base era essa, era estimular usando o que tu tens em casa. Tato, olfato, paladar, visão, mobilidade, tudo trabalhado dentro de casa. Ele diz que os 5 sentidos da pessoa, eles precisam ser estimulados assim como qualquer pessoa. Quando a criança apresenta uma deficiência, seja ela autismo, seja qualquer outra, o cérebro precisa ganhar o mesmo estímulo, precisa passar pela mesma trajetória que passaria um cérebro de uma pessoa típica. Só que como para o autista é mais difícil, acaba sendo mais difícil navegar pelo ambiente, a mãe acaba assumindo o papel de tradutora para o autista não se perder no ambiente e aprender aquele contexto, o que está acontecendo ali ao redor dele e o que é esperado dele. E por isso essas informações verbais, mas também tem informações do tato, informações da visão. Então tem uma prática que era bem simples, era assim, que eu me lembro ainda. Eu estava no ambiente todo escuro. Aí daqui a pouco abria uma janela num dia de sol ou acendia todas as luzes do cômodo para eu entender a diferença de luminosidade e fazer com que a pupila também acompanhasse mais facilmente a luz, né? Lembrando que era para a lesão cerebral que a gente desenvolveu isso. É bem interessante essa fala, Marcos, porque a gente fez todo esse método, né, de desenvolver as 6 inteligências para levar estímulo para o cérebro lesado. A gente não imaginou que Marcos, além da lesão, teria autismo, né? Seria um autista. Foi só lá com 7 anos que a gente, então, acompanhando de uma professora que estava estudando a psicopedagogia na época, que pediu para a gente, então, dar uma olhadinha no autismo. E eu acredito que muito nos ajudou esse método para o autista, para o autismo. Né? Por quê? Porque a gente trabalhou, olha para mim, presta atenção,
a gente deu todo o verbal, a gente trabalhou o olfato. Então, assim, tem muitas crianças autistas que têm dificuldade de alimentação, se alimentar, tem rejeição. E olha só, nós sem conhecermos o autismo, a gente trabalhou isso. Marcos, nós vamos comer hoje feijão. Dessensibilizar o olfato. Então, sente o cheiro do feijão. O feijão é preto, ele é em baguinho. Então, tudo isso a gente falava e daí vinha também o sabor. Olha só, experimenta. Às vezes não queria experimentar, mas experimenta. Vai experimentando de criancinha. A textura, pegava grãos para ele sentir. Tu ia fazer comida, vai descascar batata, tu dava uma batata para ele sentir como é que era a textura da batata. Mesmo não respondendo no momento. Tá? Ele era totalmente apático, né? Tu pegava a mão dele e colocava nas coisas, ele não respondia, mas tu colocava de novo, de novo, de novo. Então, essa é uma grande dica que a gente dá, né? Tentem, mesmo sem ter a resposta imediata. Alimentem o cérebro da sua criança, do seu filho, com tudo que tu podes imaginar que ele precisa. Tudo. Que uma hora, quando o cérebro registrar, eu sempre brinco, né, com o Marcos, que o cérebro é a maior máquina que a gente tem, que todo mundo tem. Então, o que falta é a gente alimentar ele com os estímulos, repetidamente, sem cansar, sem desistir, sem desanimar, porque, veja só, o Marcos falou só com 4 anos e meio, nós podíamos ter desistido no meio do caminho, né? Falou com 4 anos e tanto também, mas a gente andou, aliás, e a gente não desistiu. A gente continuou dando a informação tantas e tantas e tantas vezes fossem preciso. E isso nos ajudou bastante assim, a enriquecer o vocabulário do Marcos também, porque quando ele começou a falar também foi muito interessante, porque ele falou corretamente, até era chato de ouvir, porque não tinha atalhos, não tinha o tá, era o está, né, tudo correto. Assustou um pouco a gente, mas aí a gente foi trabalhar o outro lado também agora, né? Então, porque vocês bem sabem que o autista é tão literal que tudo que a gente mandou de informação lá de bebê, ele tinha 1 ano e meio, quando a gente começou a fazer o método com ele, e tudo que a gente colocou no cérebro dele, como ele era autista, que a gente não sabia, ele aprendeu na literalidade. Tudo. Então, depois vem o trabalho do pai e da mãe fazer o contrário. Marcos, não é tanto assim também. Vamos melhorar um pouquinho. Vamos ver que é possível isso. Né? Tanto é que eu nunca esqueço, acho que o Marcos vai lembrar também, que a gente falava muito de palavrão, que não podia, que era feio, né? Que não tinha necessidade. E um dia desses eu fui pegar o saleiro e escorregou da minha mão e eu chamei, né? Um nome feio. E o Marcos estava atrás de mim, eu não tinha visto, e ele ficou desesperado. Aí chamou para a gente, vamos conversar com o Marcos, porque ele queria ir embora de casa, sabe? Porque a mãe dele tinha chamado um palavrão. Então, é muito interessante esse método, muito mesmo, assim. A escrita dele, a coordenação motora também é muito trabalhada, a leitura, né, Marcos? Com fichas de leituras, a gente trabalhava com categorias. Então, o cérebro dele já sabia N nomes de carros, as cores, nomes de flores, de plantas, de... que mais, Marcos? Me ajuda? Estados, países, capitais. Através de um conteúdo que vocês queiram passar para o filho de vocês, dá para fazer as fichas. Então, começa falando da parte escrita. E a gravura, para eles... Escrita e gravura. Mas é coisa rápida para o cérebro mesmo captar com a parte inconsciente. Isso. Então, assim, carro. Daí tem um carro lá. Ou faz por categorias de carro. Fusca. Brasília, Corcel. Aqui na parte da frente sempre tinha a escrita, né? Corcel. Que é padronizada. E virava para trás, tinha a foto de um corcel. E assim... Essas escritas eram em vermelho?
Era um em vermelho? Isso. Ah, eu acho que eu já Vermelho. vi isso. Legal, legal. Até tem um livro bem interessante, do Doman mesmo, Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, que ali tem todas as técnicas de fazer essas fichas de leituras. E é interessante também porque eu apliquei depois na minha escola. O aluno que tinha dificuldade, por exemplo, de escrever, de entender, né, o X, o C, o CH, aí tu fazia uma lista de nomes que usava o CH, outra lista com um X, para ele tentar, o cérebro dele captar qual a diferença das duas. Então, é um método muito enriquecedor, assim, muito... E outra dica, assim, que tudo que a gente fazia era através de lúdico. Então, por exemplo, o Marcos tinha a meta de arrastar, quando ele começou a arrastar, que demorou, mas tudo bem, quando ele começou a arrastar, ele tinha a meta de arrastar 5 quilômetros por dia. Nossa, não tinha como 5 quilômetros, né? Então, assim, a gente usava o nosso corredor da casa, a gente forrou a casa toda com uma lâmina, usávamos lá na rua para ele arrastar, mas ficava cansativo, ficava chato arrastar por arrastar. Então, a gente fazia em brincadeira. Quem chegasse lá primeiro ia ganhar um prêmio, né? Quando voltasse, ganhava outro, e assim tu ia, ou a gente ia junto também, para ele ficar animado, né? Para não desistir. E é isso que eu acho que os pais estão perdendo, essa essência. Porque hoje em dia existem as terapias todas. Que bom, né? Na nossa época não tínhamos, nós éramos os terapeutas, éramos que mais? Os psicólogos, tudo, né? Nós fazíamos todo esse papel, fonoaudióloga. Então, assim, hoje existem esses especialistas todos. Só que os pais, às vezes, se confundem, achando que só levar no especialista já é o suficiente. E não é. O mais importante é ir lá buscar do especialista, sim, orientações, mas chegar dentro de casa, tirar a bunda, eu coloco assim, do sofá, e ir lá no chão e brincar com essa criança. E estimular essa criança na brincadeira mesmo. Então, vai ver assim que se tu tiveres, eu não tenho tempo, tem, porque o tempo a gente que faz. A gente trabalha o dia todo, a gente também trabalhava o dia todo. Só que tu tem que priorizar o teu tempo. Ao invés de chegar em casa e ficar que nem uma louca limpando a casa e lavando roupa, dê o tempo para o seu filho primeiro. Quando ele vai deitar, você vai fazer isso. É cansativo? É. Mas é uma esperança que a gente tem. É o momento que a gente tem de preparar a criança para daqui a um pouco ela ser autônoma. Aí eu vou ter o tempo que eu quiser depois da minha vida. Porque ele vai ser autônomo, eu não vou precisar levar ele pela mão em todos os lugares, ele vai saber ter voz e vez. É muito demorado, é um trabalho, como o Marcos costuma falar mesmo, é um trabalho de formiguinha. Um dia um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, mas não pode ser... Para cérebro não tem sábado e domingo, tá? Não tem feriado, ele quer estímulo sempre. Tem bagunça? E eu acho que é por aí. Não sei se querem fazer alguma pergunta direcionada daí. Eu acho que tem a Luciana. Luciana levantou a mão, queria fazer alguma pergunta, Lu? Eu acho que não, eu vi a mão dela levantadinha assim. Usei com o Augusto, sem saber que o Augusto era autista, as fichas do bebê, do livro, né? Ensine seu bebê a ler. Nem sabia, mas eu sempre tive paixão por lecionar. Gostava muito de dar aula. Eu falei, nossa, quando eu tiver meu bebê, eu vou dar aula para ele. E aí achei esse livro antes do Augusto nascer e comprei. Minha casa, então, todos os móveis tinha pregado. Exato. O nome dos móveis, cadeira, mesa. Augusto era bebezinho, não tinha nem noção que um dia seria autista. E eu lembro de eu recortar, porque tinha o tamanho certinho da ficha, o tamanho certinho da cartolina. E aí eu queria perguntar para a senhora usou essa metodologia? E meu erro foi ter parado quando eu soube do diagnóstico. Então, agora eu sei que eu deveria ter continuado. E eu queria perguntar para a senhora,
Hoje ele tem uma dificuldade muito grande de repertório. Ele está com 13 anos. E eu vejo que o Marcos já tem uma dicção, uma oratória, um repertório muito bom. E ele falou aí que ele fez essa metodologia até os 12 anos. Na adolescência também foi trabalhado com ele fichas de leitura, ainda é trabalhado essas questões com ele, pausa, leitura. Não, daí não mais, Daí porque na adolescência daí ele deslanchou, ele as já fichas tinha. não eram mais necessárias, né? O que acontecia era aquela descrição de contextos, Larissa, que a minha mãe falava, está acontecendo isso agora, está acontecendo, Ou isso vai continuava, acontecer. mas assim, vai acontecer, tu vais a uma festa, a festa do Caio. O Caio mora numa casa onde tem muitos carros, onde Isso, tem... muito movimento. O Caio vai estar de blusa azul, porque ele me falou. Ah, tá. Assim, Ou quando chegava lá, né? mas por antecipação, entendeu? Ou coisas assim, como é que eu faço para chegar lá na casa do meu amigo? Ah, é subindo 2 lances de escada. A escada lá, tu lembra que ela é verde, porque aqui é uma cidade pequena, então a mãe usava essas características no finalzinho do método para me ajudar. E coisa de que eu me lembro, textura ainda ficou, né? Um tempo assim. Ah, essa grama é da grama sem espinho, sente? Pode pôr o pé aqui. Que eu ficava um pouco acanhado ainda no começo da adolescência com grama, com pedra brita, Com areia. com areia. E a gente Muita ficava, sensibilidade, Marcos ela tinha, né? ficou ainda mais tempo a sensibilidade, que eu me lembro, assim. É bem importante Foi que mais... mas assim, voltando lá da fala, a primeira Marcos atropelou. Mas vamos, a Marcos, por exemplo, assim, ó, o vocabulário do Marcos é rico, realmente. Primeiro, que ele lê muito, a gente lia historinha, daí ele gostava muito das histórias de cabeça, como ele dizia para a gente. Quer dizer, a gente contava as histórias que a gente viveu na infância, como se fosse um livro. Aí a gente pegava o boi, levava para a roça, aí lá tinha isso, tinha assado, e ele ficava vidrado com aquilo, sabe? E muitos livros, sabe? Tu pode comprar vários livros e folhear com ele, ler e ver palavras. Então, continua. E outra dica que eu posso te dar para o teu filho é põe música à noite para ele ouvir. Marcos ouvia a noite inteira música, e inclusive música clássica de preferência e de vários idiomas. Porque à noite, eu pensava assim, quando eu tive só o primeiro filho, que à noite apagava, o sono, o cérebro desligava, mas não, ele só diminui um pouquinho o pico dele, né? Mas o restante ele vai aprendendo. Então, quem sabe tu ainda consegues fazer isso hoje? Né? Colocar música para ele, porque Marcos fala 5 línguas, e não é de graça isso, não é sorte, é porque ele ouviu, o cérebro dele se acostumou a ouvir essas línguas, esses idiomas. Então, tá registrado ali na cabeça dele. Agora é só a idade evolutiva, entende? Então, às vezes a gente acha que o aluno é autista, acha que o aluno não vai aprender e limita ele ao mínimo do mínimo, nivela ele por baixo. E a gente não pode nivelar filho nenhum, típico ou atípico, por baixo. Nós temos que dar oportunidades para ele, nós temos que incentivar, tirar ele dentro de casa, mesmo que ele não goste. Também outra estratégia que a gente usou muito. A gente mora numa cidade muito pequena, cheio de especulações. Todo mundo queria ver o Marcos deficiente. A gente passava na rua, eles vinham correndo para olhar o Marcos, que era deficiente, que era feio, que era estranho. Mas a gente não se acomodou, não se acovardou. A gente levava ele para a rua mesmo e dizia, Marcos, olha, nós vamos dar uma volta na rua, vai ter muitas pessoas querendo te ver, tá? Porque era por curiosidade mesmo, sabe? Ai, coitado, tadinha da Arlete e do Orlando, né? Tem um filho deficiente. E a gente não se acovardou e levamos mesmo para todos os lugares. Na missa, nas festas. Muitas vezes a gente ficava pouco tempo, porque a gente percebia que ele estava irritado lá naquele local. Mas a gente levava.
Só que antes de levar, a gente fazia a antecipação. Marcos, a gente vai na missa e lá tem que se vestir adequado com o ambiente. Primeira coisa, que ele não sabia usar roupa, ainda tem dificuldade. Né? Ele acha que roupa é roupa. Então, tu tem que trabalhar isso com eles também. Tem que botar uma roupa adequada. Lá na igreja, não deve conversar. Nós vamos lá com o intuito de rezar. Nessa fala, pode ajudar a cantar as músicas, mas não pode andar por dentro da igreja para lá e para cá, porque tira a atenção das outras pessoas. Vai ter bastante pessoas, talvez vai ter bastante barulho. Tudo isso tu vai preparando ele, então. Porque daí, se ele foi preparado, aquele choque do ambiente quando eles chegam não é tão grande, né? E isso foi uma estratégia que a gente usou e ainda usamos, né, Marcos? Quando nós saímos para palestrar, a gente vai no ambiente antes da palestra e a gente vai falando, olha, filho, tá vendo? As luzes são fortes. Tá percebendo? Tem um aparelho de ar-condicionado. Pode ser que eles vão ligar, e vai dar o barulhinho do ar. Tem muitas pessoas, tá vendo? Então, faz de conta que cabeça de repolho, põe a tua mensagem a funcionar. E a gente vai lá no ambiente e conhece realmente o ambiente para que quando eles cheguem, não é o imprevisível, né? Porque eles sofrem muito com o imprevisível. Não que eles não tenham que aprender. Mas nós passamos isso para Marcos. Vai acontecer alguns problemas na tua vida. Não é possível. Todo mundo passa por isso, tu vai passar também. Mas tu tem que saber como lidar com o imprevisível. E vai aprendendo, devagarinho, porque às vezes vai dar uma crise, né? Porque a gente esqueceu de avisar, e nós temos que estar preparado. O mundo tem que estar preparado, tem que conhecer. E esses encontros, assim, como o de vocês hoje, né, com esse grupo de mamães, é para isso. Para que quanto mais pessoas a gente informar do que é o autismo, né, do que é necessário que os papais e as mamães saibam, para que eles coloquem para a família, coloquem para os amigos, e que a gente possa fazer devagarinho a inclusão. Vai incluindo, vai um ajudando o outro. É isso? Exatamente. E nesse meio tempo, informar também a comunidade. Eu acho que um dos grandes ganhos da nossa casa aqui, da minha mãe principalmente, foi não se deixar levar por tudo que diziam para ela, que, coitadinho. E é legal que a gente não deixe a criança também absorver, porque pode acontecer duas coisas. Uma, que a criança, principalmente os menores, levem uma culpa, pensem assim que eles são culpados de serem diferentes, quando na verdade a gente sabe que não são, mas o inconsciente ele faz isso. Depois de conviver com essa especulação e não dar o devido tratamento, eu creio que eu poderia ter absorvido, por exemplo, que eu tinha culpa, quando na verdade não tinha. E outra coisa é a criança aprender a se defender também. As pessoas vão especular muitas vezes, por mais que nós queiramos fazer que não haja especulação, que é o nosso foco aqui hoje à noite, que é o foco de vocês. Nós sabemos que o mundo ainda é meio cão, e a criança precisa aprender desde cedo a virar a mesa. É interessante falar isso, Marcos, porque as mães, né, se começar a reclamar na frente dos filhos, de novo isso, nossa, tenho que levar de novo na terapia. Tomem cuidado, porque realmente eles internalizam isso, eles sentem a vibração do pai e da mãe. Eles sentem muito, muito, porque o autista ele é muito sensível mesmo, né? E outra coisa... Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. As pessoas acham que por conta do autista não expressar bem, ele não sente bem também. Mas ele sente e às vezes não expressa. Exatamente. Então, isso quando que minha mãe fala. Quando o pai e a mãe estão cansados, querem dar uma chorada, normal, também chorei, ainda choro, né? Mas não chore na frente deles, porque eles são tão
sensíveis, né? E eles internalizam, oh, minha mãe está chorando porque eu não aprendi, porque eu não comi, ou porque eu não dormi bem à noite. Então, tome cuidado com isso. Quer chorar, quer reclamar, quer falar com o seu marido, fale longe do seu filho, tá? Para que ele não perceba, porque eles percebem muito, 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 muito. Ainda hoje, Marcos é muito, em detalhes ele percebe. Ele percebe se a gente está triste, se a gente não deu um beijinho, eu e meu marido, quando chegou, ele já percebe, ó, mãe, o que deu? Que tu não deu um beijinho no pai hoje? O que está acontecendo? Então, tomar esse cuidado também, né? De que forma falar? De que forma tratar o filho? E sempre acreditar, pessoal, sempre falar para ele que ele vai conseguir, ele consegue. Você consegue, sim. Não ter pena, né? Que aqui em casa, por exemplo, a gente aprendeu, o método era sacrifício, era doação, era 8 horas por dia, praticamente, que a gente trabalhava com o Marcos, e o cansaço vinha, tu tinha que tocar adiante, tu tinha que se cuidar. Outra dica importante, papai e mamãe se cuidem, tá? Vocês têm a vida de vocês, a gente continua tendo a nossa vida. A gente tem que continuar namorando, né? Nós temos que continuar saindo com os amigos. Só que menos, com certeza. Porque agora a prioridade é o filho. Porque, volto a falar, daqui a um pouco vocês voltam a fazer tudo isso, né, com a maior facilidade, com a maior naturalidade, porque o filho vai estar junto contigo na boa. Porque você preparou ele para ir junto. Você preparou ele que pode ter imprevistos e que ele vai conseguir lidar com isso. Outra coisa que eu acho bastante interessante, Marcos, conversar, porque às vezes os papais e as mamães acham que, porque o meu filho é autista, eu não preciso falar, por exemplo, de sexualidade, né? Precisa mais ainda do que uma criança típica. Exatamente por ele ser concreto, né? Porque ele aprende, se nós não ensinarmos, se nós não conversarmos com ele, não encararmos com naturalidade, ele vai aprender na rua. E se ele aprender na rua, ele vai aprender aqueles nomes chulo, com maldades, né? E se nós passarmos dentro de casa, preparar ele, ele vai encarar com naturalidade como é para ser. Mas vale estruturar essa parte, Isso. porque tudo nesse método é estruturado. Tem os dizeres a todo momento, mas tudo tem o seu ambiente, tudo tem o seu lugar, a sua hora de fazer. Então, quando for trabalhar com fichas de leitura, por exemplo, que a Larissa já levantou aqui, e abranger a sexualidade, que aqui comigo eu penso que também foi feito nas fichas com a sexualidade, relacionando partes do corpo. Exatamente, pô-las na parte do corpo, dizer que o pênis, que a vagina, são partes do corpo. Exatamente. Que tem uma função igual ao braço, igual à perna, com naturalidade. Tudo que a gente falar com naturalidade, eles vão internalizar com naturalidade. Se a gente falar nomes chulos, com maldade, eles vão internalizar que é um pecado, que é uma coisa ruim, que é uma coisa feia. Então, isso é muito importante também. E o autista, por isso ser literal, daqui a um pouco, se ele não se conhecer, ele vai, como o Marcos próprio sofreu, vai sofrer bullying. Vai ter aquele menino maldoso que vai dizer, baixa a calça que eu quero ver, e ele vai mostrar, porque ele não foi orientado para isso. Então, tem que dizer para eles mesmo, o corpinho de vocês é de vocês. Se alguém tem que ver se tem algum problema, é o pai ou a mãe, ou o teu irmão. Ninguém mais. Não deixem. Tem que colocar bem assim mesmo. É de vocês. Cuidem do corpo de vocês. E eu acho que é seguro fazer com que o irmão também participe dessas rotinas. Sim. Um pouquinho. Eu lembro que aqui meu irmão participava. Pelo menos ele olhava pela rotina, o que estava acontecendo. Na parte ali de... Quando chegou a parte da sexualidade, começamos a entrar mais fundo nisso. Meu irmão participou também, porque aí ele, 4 anos mais velho que eu, acabou sendo a pessoa que ia explicar muitas coisas que a mãe, que o pai não podem explicar.
porque não não pode. vivem, porque Ah, não tá. vivem na realidade, porque, por exemplo, a gente estudava na mesma escola, Isso. Ele e não- aí ele passava essa informação. Sabe quando o pai, quando a mãe dizem para ti não mostrar para todo mundo? É por causa disso, ó, por causa que as pessoas podem tirar vantagem disso, dessa situação. E aí, meu irmão trazia isso para dentro da escola. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma... A gente começa a falar, Tinha falar e não para mais. Nascimento quer fazer uma pergunta. Sim. Obrigada, Meu dona nome é Arlete. Fabiana. Pode Tudo bem, falar, Fabiana? Fabiana. Tudo bem? Ok, tudo bem. Muito obrigada. Eu acompanho um pouquinho, né, de vocês, a história de vocês. E é o seguinte, estou encantada com o método, quero muito aplicar com meu filho, mas não sei, estou um pouco perdida porque ele tem 5 anos, mas agora que está começando a falar, só que nós moramos no Japão. E em casa, gente, nós falamos em português, as irmãs falam em japonês, e não sei como usar as fichas, porque como ele aprendeu a falar agora em português, ele demonstra mais interesse pelo português, só que, claro, tem a preocupação com a escola, com a alfabetização e tudo mais, né? Então, não sei como seria nesse caso. O que tu diz, Marcos? Que tu fala mais línguas. O que começou a acontecer aqui em casa, né? Eu falo mais línguas, né? Eu comecei outra língua com a música. Se for para primeiro acostumar o ouvido dele, que ele vai ter que ouvir o japonês, que ele vai ter que partir desse princípio e acostumar com a música, para ir amaciando a capacidade dele de buscar, né? E depois eu creio que pode fazer ficha de leitura com os kataganás e os... Porque o ruim é que japonês tem 2 sistemas de escrita, né? 3, na verdade, né? Dizem que até os 12 anos tu não consegues ler um jornal. Eu não sei se isso é verdade ou não, Sim. tá? Eu posso estar É falando verdade. groselha aqui, me corrija. Não, é mais ou menos isso. Me mostre aquele chinelo japonês, o sari, né? Japonês, e me bata se eu estou falando mentira, mas é isso, não é? Que até os 12 anos a criança não aprende a ler um jornal. Porque é bem difícil, são 3, como fala? São 3 alfabeto, como que é? São que as crianças aprendem desde, né, 6 anos, né? Mas assim, e aí eu fico em dúvida, e agora, né? Como fazer? Porque as palavrinhas que ele está aprendendo a falar agora em português, algumas coisas como ele vai para o jardim de infância, ele sabe o japonês mais do que a gente imagina, né? Eu acredito. Mas ele... A dúvida é isso, porque ele sabe o que é mesa, e, né, em português, digamos assim, e acredito que saiba como que é em japonês também, só que como apresentar, né, as fichas para ele, eu falo o nome em japonês, mostro as fichas, para que ele possa ir se habituando, aprendendo no que ele vai usar na escola. No caso, seria dessa maneira? Dessa maneira. Tipo assim, ó, licença. Tu vais colocar, primeiro tu vai usar na tua casa tudo que tu tem que tem nome, tu vai colocar em português e Entendi, em japonês. Em japonês, os dois. Porta, como é que é em português e como é que é em japonês. Você diz verbalizando ou colocando fichas? Colocas com ele, tu vai confeccionar a ficha, porque aqui em casa nós fizemos isso. Tu coloca assim, a geladeira. Tu vai escrever geladeira, um tamanho padrão, e tu vai escrever em Japão português, também. Japonês embaixo. Isso. Daí tu vai trabalhar com ele. Entendi. Tenta agora que ele tem uma idade, vai olhando. Olha, meu filho, a mamãe está escrevendo geladeira. Olha só. Assim se escreve em português. E assim se escreve em japonês. Vamos ajudar a mamãe a colar na geladeira? E uma coisa, como tu estás trabalhando com 2 línguas, obrigada. Tu podes observar isso e fazer uma estratégia, e eu utilizei isso em inglês também, porque a gente tem as fichinhas, que tinha português e inglês.
chegava um tempo que a mãe incentivava assim, como é que é em inglês agora? Porque ela não fala inglês, assim, ela não tem essa Certo. afinidade com a língua, mas tu tens com o japonês, pelo que eu percebo. Aí o que tu podes fazer? Muito. Tu podes pegar e dizer a coisa só em japonês um dia, para ver se ele faz o contrário, ou só em português para ver se ele faz em japonês. Mas não tem estratégia melhor do que tu sempre observar ele. Isso. Certo. Sempre observar Obrigada. qual é a evolução dele dentro desse... Mas tenta, pelo menos o que tu convive em casa, mãe, tu saber as duas línguas. Tenta, né? Por exemplo, a cortina. Tu vais colocar em japonês, escrita, mas sempre com ele junto, para Com ele ele entender junto. que isso ali é uma cortina. E que eu estou escrevendo, entendi. eu estou dando nome para aquilo ali. Isso, tem um Eu nome. sei Tudo tem o nome. nome que eu sei, eu estou Entendi. dando. Então, olha só que o vocabulário que tu vai ter. E daí, à noite, se eu puder também usar a mesma fala de antes, põe música. Deixa rodar a Ótimo. noite inteira. Hoje em dia tem o pendrive, né? Tem os outros. Na nossa época, nós tínhamos uma fita cassete. E a gente acordava de 45 minutos em 45 para virar a fita. Uau. Mas a gente não Incrível. deixava eles sem estímulo. A gente mandava estímulo, porque nós queríamos que ele falasse de qualquer forma. E ele falou. Outra dica também, mãezinha, é sonoterapia. Eu acho que convém para todas as mães. Todas as mães. Então, por exemplo, assim, meu filho tem alguma dificuldade em algum setor. Vamos colocar na fala, então, né? O vocabulário. Então, vamos usar a fala, né? A fala. A gente escrevia num cartazinho e colocava na cabeceira da cama do Marcos. Marcos é inteligente, é forte, valente e já fala. Então, quando ele estava começando a dormir, os primeiros 5 minutinhos do soninho dele, nós íamos lá no ouvido dele e falava 10 vezes, repetia 10 vezes a mesma frase. Marcos é inteligente, é forte, valente e já fala. A gente não falava para o cérebro que ele vai falar, porque o cérebro entende que vai falar está muito longe ainda. Ele já fala, ele já anda, né? Ele já faz cocô e xixi no banheiro, que é o local. A gente quer desfraldar e não sabe como. Meu Deus do céu, é difícil. É porque o cérebro tem que amadurecer, tem que receber esse comando, né? Olha, Marcos é inteligente, forte, valente, usa o banheiro para fazer cocô e xixi. Então, tu vai falando, vai dando essas dicas para ele, e o cérebro vai registrar. E vai dar devolutivo. Beleza? Ótimo. Só mais uma perguntinha, desculpa. Mas como que era a rotina de vocês? Assim, fala que era bem, né, cansativo, mas era de forma natural, várias coisas assim durante o dia, deu para entender, né, de verbalizar tudo, mas com relação aos outros estímulos, como funcionava? Então, como eu falei, os estímulos a gente que dava em casa, porque a gente não tinha especialistas, né? Sim, então, eu também não tenho aqui. A gente acordava de madrugada, né, 5 e pouco da manhã, porque eu trabalhava fora. E nós tínhamos uma moça que morava conosco, né? Era a nossa ajudante. Mas tinha atividade, por exemplo, que a gente passava para Marcos, que precisava de 3 pessoas. Por exemplo, a padronização, mandar para o cérebro estímulo para caminhar, porque ele não caminhava. Tu tinha que deitar ele em cima de uma mesa, aí um usava o braço direito e a perna direita, o outro esquerdo, e outro virava a cabeça, porque ele não tinha nem força de erguer a cabeça. Esse aqui, ó. Aí tu mandava para o cérebro o quê? A caminhada, o padrão de caminhar. Ó, cérebro, vamos lá, tu precisa fazer isso aqui para caminhar. Aí tu fazia 5 minutos de atividade em cima da mesa. Aí essas atividades a gente acordava e fazia nesses intervalos que eu estava em casa. Daí, durante o dia, a nossa moça continuava fazendo a estimulação. Desta forma, mãe. Vamos no jardim, na grama. Arrancar o matinho. Marcos ia junto. Sente, Marcos, arranca agora você. Né? O pé no chão, dava grito às vezes, porque ele não suportava, porque ele era hipersensível, né? Aí tu tinha que trabalhar isso. Mas olha só, é tudo brincando.
envolvendo ele no dia a dia, né? Deixando ele em forma de brincadeira. Nós vamos rolar agora. Aí tu rolava junto, ele rolava também. Nós vamos brincar no balanço, andar em cima de um risco para ter equilíbrio, treinar a andar de bicicleta. É brincando. Entendi. Né? Uhum. Ok, muito obrigada. Esses eram os estímulos que a gente fazia com o Marcos. Ok, obrigadão. Imagina. Entendi, tá tudo anotadinho. Alguém tem alguma pergunta para a gente fazer aí para dona Arlete, para o Marcos? Marcos, olha aqui, ó. Estão dando uma aula, tá tudo anotadinho aqui, ó. Amanhã eu tenho muita tarefa de casa. Você também, Dani? Todo mundo vai... Olha, tanto de tarefa de casa que vocês me passaram. Desculpa, a gente está tendo uma festa aqui no meu condomínio. Parece que é aqui em casa. Alguma mamãe quer perguntar, quer ligar o áudio e perguntar? Fiquem à vontade. Eu achei muito interessante, dona Arlete. Vai lá, Nath. Eu vou abrir um pouquinho aqui só para dizer, nossa, que alegria poder estar escutando esses dois. Sou fã, já acompanho há muito tempo o canal do YouTube, do Marcos, desde o diagnóstico da Alice, assim, eles foram cruciais aqui para o desenvolvimento da minha filha. Então, eu quero só agradecer pela inspiração que vocês são. Eu vim correndo do horário do dentista que eu tinha agora há pouco, foi o único horário que eu consegui para minha filha ficar com o pai dela, né? Mas, nossa, eu fico quase sem palavras, assim, de ouvir vocês me emocionam muito. Imagina. Me emocionam muito, mas é uma emoção, assim, maravilhosa, assim, a gente vê, assim, nossa, temos estrada pela frente, vamos seguir, mas como vale a pena, sabe? Vocês são maravilhosos mesmo, sem palavras, assim, para agradecer esse momento. Imagina. Que bom que a gente pode contribuir, né? Porque não adianta de nada ter o conhecimento, ter o que deu certo, se a gente não passar adiante, né? Eu sempre fui assim, o conhecimento serve para isso. O que deu certo, de repente, no grupo de mães de vocês, o que dá certo para tua filha, tu podes falar. Talvez não dê certo, mas pode ser que dê. Então, por que não compartilhar, né? E eu acho, por isso que existem esses grupos de mães, né? Uma fala o que acontece com o filho, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, teria uma dica, não teria? Eu acho que isso é interessante. E é bem interessante porque nós estávamos essa semana com a nossa neta. A gente tem uma neta agora, né? E a gente... Filha do meu irmão. Isso. E ela ficou na pandemia 15 dias, 11 meses conosco. Né? Diretão, assim, o pai e a mãe só vinham no final de semana, durante a semana, às vezes um dia, e a gente tentou fazer o método que a gente fez com o Marcos com ela, não o método de fazer atividade, assim, né? Mas oportunizar tudo que a gente fez com o Marcos. Falar tudo que tinha dentro de casa, frente, trás, Laura para trás, Laura para frente, em cima, Laura, embaixo, Laura. E é tão interessante que ela já fala praticamente tudo, formando frases e te questionando, né? Ela tem 1 ano e... Quase 2 agora. Quase 2 meses. Mas ela arrastou, ela gatinhou. Vai fazer 22 de maio agora, né? Isso. Então, assim, que vale a pena essa estimulação para qualquer pessoa. Né? Só temos a ganhar com isso. Ela conhece as cores já. Então, é porque tu vai trabalhando as cores, né? Tu vai oportunizando isso. Então, assim, não pensem que ela não está apta para aprender. Eles são aptos para aprender, com 1 ano já. E o cérebro, quanto mais infantil for, né, é que nem um HD. Ele está virgem, tu vai alimentando ele, tu vai colocando o programa. Assim é o cérebro da criança, né? Então, tu podes colocar e tu pode acreditar nas crianças sempre. Parabéns mais uma vez, obrigado. Marcos também, viu, Marcos? A tua vivência como autista também, assim, né, é tão incrível isso, que vocês, a família, né, trazem tudo isso para a gente, né? A história dos pais, né? Da motivação deles, né? Da disciplina em relação às intervenções, aos estímulos.
E aí também tem a questão do Marcos, inclusive isso da netinha, o neto de vocês, eu vi vídeos do Marcos pegando no colo, relatando que a experiência está sendo super rica para ele, e muitas coisas que ele explica, né, sendo um autista, assim, que como ajuda a gente também a entender os nossos filhos, assim. Então, mais uma vez, só para agradecer e dar os parabéns para vocês. Imagina. E é muito importante isso, porque a partir do momento que o Marcos começou a nos ensinar, né? Então, eu sempre agradeço muito a Deus por isso, porque nós também erramos, porque a gente não tá dentro da cabeça dele. E a partir do momento que ele escreveu um livro contando, né? Falando o que ele sentia quando acontecia tal coisa, daí a gente pensava, nossa, como a gente errou. Como a gente errou, né? Mas assim, como eu sempre digo para ele, nunca queremos errar de propósito, a gente erra porque a gente não tinha esse conhecimento. E quando ele ficou com 12, 13 anos, que ele se percebeu realmente que ele era diferente, ele foi estudar. Então, para nós foi esse o maior presente. Que daí ele começou a nos ensinar o que era o autismo, que não é tão complicado assim, né? E realmente não é. Oi, boa noite. Meu Boa nome é noite. Carolina. Meu filho tem 9 anos. Aliás, é muito parecido com você. Eu queria bonito. saber. Eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade na parte da leitura em si, né? Desde um livro pequeno, do entendimento de um texto. E o que vocês fizeram em relação a isso? Que quando a gente contava as historinhas para o Marcos, né, que ele sempre gostou de ler, apesar de não olhar para o livro, tá? Então, ele era auditivo, ele aprendia tudo ouvindo só. E daí tu vai ajudando ele a interpretar no momento. Porque eles não entendem, às vezes, metáforas, que talvez tu não tenha ainda se tocado. Eles não conseguem entender metáforas. E tem livros, tem canções, tem a fala da gente, é cheia de metáforas. Então, quem sabe prestar um pouquinho de atenção nesse sentido, né? Porque é muito abstrato para eles algumas palavras. Então, tu tem que trabalhar isso também para ele sentindo, ele percebendo, né? Marcos sofreu muito bullying, nossa, muitas críticas, porque ele não entendia realmente. Sinais ele não entendia, agora está começando assim a realmente, isso quer dizer, vem cá então, com a mão, porque para eles é só uma mão. Então, a gente não se atém, às vezes, a esse detalhe, né? E a gente vai achando que é tudo muito fácil para eles, como para nós, e não é. Tu tem que mastigar, como se diz, no início para ele. Tentar interpretar, sonhar. Tu vai ter que ser artista, malabarista, que mais, Marcos? Tudo um pouquinho. Tu vai ter que observar ele, qual é a reação dele, e vai ter que intervir. Nessa coisa de reação, deixa eu intervir um pouquinho. Isso. Carol, quando a gente fala de leitura, uma coisa que pode ser um gatilho, pode ser uma positividade para o teu filho adquirir essa leitura, é o foco dele. Então, assim, às vezes ele está lendo algum livro que seja de história, só que o foco dele é futebol. Isso. E o autista, quando ele não se vê no seu foco, ele não consegue organizar tão bem as ideias. Então, quando tu começar a entender qual é o hiperfoco dele, vamos supor que seja futebol, vamos partir desse ponto, um almanaque, uma revistinha, um monte de selos para colar, vai despertar o gosto de ele ler, e aí tu vai buscando mais materiais, e o que é a estratégia que eu vejo que funcionou aqui em casa? Com o foco meu, que era da música, então vamos lá ver qual é a história desse cantor. A gente via a história desse cantor, daí daqui a pouco ia ser a história do violão, e daqui a pouco ia ser outra coisa. Uma letra de uma música? Uma letra de uma música. Agora escreve essa letra como se fosse ao contrário.
como a música diz de alegria e tal, meu domingo alegre vai ser, então como é que seria se fosse triste? E aí fazer a Fazer a expressão, né? expressão, né? E outra coisa que pode não estar relacionada direto com a leitura, mas é interessante, quando tu vai ler um texto, Carol e as mamães, tenta pôr assim a expressão descoberto carro elétrico na China. Nossa, um carro elétrico. Ponte é arrancada pela chuva. Ponte é arrancada pela chuva. Olha só que triste. Isso ajudou. A minha mãe fez algumas poucas vezes esse tipo de treino que eu posso lembrar, né? Mas ajudou a cair uma outra barreira, assim, que é, por que que eu vou ler? Por que que eu vou relatar para outra pessoa que a ponte caiu com a chuva? O que que isso tem a ver com a minha vida? Mas aí tu começa a exercitar a empatia, porque daí é a capacidade de ele se preparar para leituras maiores, porque ele vai se colocar em outro contexto, outra época, outra pessoa, né? E assim ele vai começar a ler livros daqui a pouco, vai começar a ler outras coisas, outras receitas. E outra coisa que a minha mãe, eu lembro de ela fazendo, talvez tu não vais lembrar que tu fizeste Nossa, isso, mas imagina se eu não vou. mas é assim, ó, tu chegar num texto e dizer, filho, então esse texto tem 4 parágrafos e aqui é o primeiro, aqui é o segundo, terceiro, quarto. Quando tu chegar no quarto, acabou. Que é o final. Começo, Meio meio e e fim. Exatamente. E aí tu começas a brincar com isso, filho, onde é o começo? Onde é que é? Aponta onde é o começo. Começa a ler do parágrafo 2. A mãe leu 1, o pai leu 3, o mano leu 4. Porque daí começa, pelo menos eu entendi naquela época que a leitura era para juntar as coisas, né? Isso. E também na hora de ler em conjunto, que um não poderia ler o texto inteiro, né? Para que eu não ficasse cansado lendo o texto inteiro. Eu sei que isso de ler cansa. Quando a leitura é muito maior, cansa. Então ele lê um pouco e as outras pessoas lendo outro pouco vai aliviar tudo isso. Isso, e começar do pouco, para depois chegar no muito. Eu agradeço demais essas dicas. Porque como ele está grande, eu já passei por tanta coisa e já usei tanto esse tipo de coisa do hiperfoco dele, que foi mudando, mas que, assim, como ele está agora no 4º ano, acaba vindo o dever de casa com aquele texto enorme, e você vai, olha, presta atenção, não sei o quê, e você acaba não prestando atenção no quanto está cansado, no quanto aquilo talvez não faça sentido para ele, Exatamente. né? E Aí realmente eu posso te dizer como nós fizemos aqui em casa, tá? Experiência. Então, assim, ó, essas coisas o professor ele tem que sentir, ele tem que saber, tá? Que uma pessoa é diferente da outra. Então, ao invés do professor pedir para ele fazer um texto enorme, pede para ele falar o texto, né? O que o professor faz então deixa para lá. Vou te dar um 0, tá? E daí? O que é um 0 para uma criança, né? Então, assim, ó, é muito importante isso, mãe, tu ir na escola e conversar muito com o professor e, assim, ó, descobrir do que ele gosta. Tudo bem? De que tu gosta de estudar? Fala para nós aqui, nós estamos curiosos. elas estão perguntando o que você gosta de brincar, de estudar. Tem 41 participantes! Tem 41 participantes. E você gosta de ler o quê? Livro. Mas você gosta do quê? De fazer o quê? Qual o assunto? Gosta, sim. Qual o assunto que você mais gosta? Se fosse para ganhar um presente agora, qual assunto seria? que você mais gosta? Esse é do Marie Curie ou não? Não, não é da escola. De quê? Ele gosta de números, não é? Sim, números normais. Números normais, nesse momento é números normais.
Até quantos? Não sei, ele está fazendo 1000 por dia. Aí ele Nossa, faz 1000 por dia. Você está em qual número agora? 32.000. É, porque ele já passou Nossa. pelo japonês e ele agora faz números normais. E aí depois ele passa para outros números e vai mudando, né? Sim. Ele gosta muito de videogame também, né? De Hum. montar prédios. Sim. Vai ser um... Vai como é que ser é? um arquiteto ou um Arquiteto? engenheiro. Quem sabe? Arquiteto, Ou um engenheiro? engenheiro. Então, mãe, vale a deixa Engenheiro, ali, ó. talvez. Tu podes usar aquelas peças, né, para trabalhando já cores e falas. Bem interessante. Eu já é essa. Mas, assim, ó, eu pensando agora, né? Tem aqueles blocos de montar, né? Vocês podem fazer um prédio. Ele faz um prédio. Ele deve saber muito bem como estruturar um belo prédio. E aí vocês vão fazer um pequeno texto. Aquela estratégia, começo, meio e fim. Aí, o que que tu pode fazer, a mãe Carol? Tu pode pegar assim e dizer assim, começo. Aí ele escreve o primeiro parágrafo, Mas meio. aí tem que dar o que que é o começo. Ele vai descrever, então, o prédio. Primeira Ah, parte, ele vai sim. descrever o prédio. Quantas janelas Desculpa, tem, podia. né? A estratégia mais acertada é ele descrever primeiro. Isso. E aí, tu, mamãe, vai assinalando: ó, isso aqui é o começo. Porque tu tá começando a descrever o prédio, entende? Janelas, tem quantas? É alto, não é? É grande? É no Japão? É no Brasil? Meio. Esse prédio fui eu e a mãe que fizemos. Ah, quanto tempo demorou? 1 hora. Ah, que legal. Quantos moradores tem? 50. Final, esse prédio aqui é muito bom de se viver porque nós fazemos com amor e carinho. Nesse sentido, assim, eu creio que há ganhos muito É. grandes nesse sentido, Vai ter que entendeu? achar o hiperfoco dele e ir para a escola e trabalhar em parceria com a escola também. Também é. Para daqui a pouco o cansaço vai dominar e ele não vai mais querer fazer. É porque o limite da frustração do autista é muito mais baixo que o limite da frustração de uma pessoa típica. Está Então, sem volume o teu... nos erros pode acontecer de o autista, para se preservar do estresse, ele não tentar de novo, de novo, de novo. Não, com certeza. O limite dele de estresse é... Eu acho que na escola ele já não consegue prestar atenção num texto ou em alguma coisa assim, só numa coisa mais leve mesmo. Mas em casa que eu estava tentando fazer isso ser mais tranquilo, né? Dele conseguir entender um texto para ele. É interpretar. complicado continuar, interpretar, ainda mais 4º ano, que vem aqueles textos desse tamanho, e ele entender por que que ele está fazendo aquilo também, né? Aquela repetição de Funcionalidade. escola, de uma escola normal, de uma escola padrão, fazer sempre aquela mesma coisa, é realmente uma coisa chata, né? Não tem uma função para ele saber aquele texto. E o professor precisa saber disso. Ele tem que, para o autista, para ele conquistar o autista, em cada aula ele tem que explicar para o autista o que vai acontecer e por que vai acontecer. E daí observar o autista, como é que ele pode ter dado evolutiva. Produzir um texto enorme? Ainda não. Não, produzir ainda não dá Exato, para mas produzir. ele não pode ficar aquém dos colegas dele em produção. Ele tem que produzir, no caso. Acho que é uma Mas achar uma Acho estratégia. que é uma estratégia legal fazer um diálogo entre ele e o professor. Vamos dizer que o professor peça assim: para que serve a matemática? Aí ele começa a falar para a gente contar todos os dias as coisas que tem ao redor. E o professor vai escrevendo aquilo. E aí é o professor que pode fazer isso que eu te falei, assim. Olha, tu percebe que tu começou a me dar um norte,
com essa frase aqui, a matemática serve para contar. E agora tu está se encaminhando para, sabe, estruturar o texto que ele disse. Através de números. Sim, daí 1 para começo, 2 para meio, Isso. 3 para final. Não, com certeza. Eu acho que esse trabalho vai ser mais meu mesmo, porque a escola não está preparada. Mas hoje em dia, com tantas informações, a escola tem que estar preparada já. Porque um tempo atrás não tinha informação, mas hoje já tem. Então, o professor é que tem que sair da zona de conforto dele e ir buscar esse entendimento. E cabe a nós, pais, ir na escola. 10 vezes, 20, 30, né, Marcos? Lá vem aquela chata da mãe do Marcos de novo. E tem que... Lá vem a chata. Ele tem uma mediadora, né, que ajuda nessa parte, mas realmente a escola fica... É mais para não atrapalhar, né? Mas, de qualquer jeito, ela ajuda ele de alguma forma, mas essa parte mais complicada sempre fica aqui mesmo. Mas, realmente, a gente está sempre tendo que ir para a escola para tentar ajudar de alguma forma. E vai, que vale a pena, tá? Muito obrigada, muito, muito obrigada. Imagina. De nada. Acho que tem a Bárbara agora para perguntar. Aí, Marcos, após a Bárbara, você pode cantar para a gente? Eu canto, sim. Posso sim cantar. E a Bárbara. Boa noite. Boa noite, Bárbara. É um prazer assim, imenso estar aqui com vocês nessa reunião, nessa palestra. Ouvir o Marcos, ouvir, né, a Arlete é um privilégio para nós aqui, né? E assim, eu acompanho muito o trabalho do Marcos. Meu grande sonho é ter todos os livros dele, ainda vou ter essa oportunidade de fazer esse investimento. E, assim, a minha pergunta era sobre alimentação, se o Marcos teve dificuldade, porque a nossa grande luta aqui é a seletividade alimentar, e se o método ele tem alguma abordagem nessa questão da alimentação. E também, repetindo a pergunta que já fizeram aqui, se tem o livro sobre o método, né? Se tem algum livro que a gente pode ler para saber mais sobre o método, para poder aplicar. O livro eu tenho, procurando o Glenn Doman no YouTube, ele já vai ter uma infinidade de falas de livros, indicações de livros e tudo mais, né? E algumas dicas do método, né? Mas Inclusive, ele tem 2 livros, Bárbara. Como ensinar o seu bebê a ler, que é mais focado nessas fichas de leitura, porque daí tu treina a parte do vocabulário e a visão do bebê, porque ele vai acompanhando os vocabulários e vai aprendendo a ler, identificando no caderno dele, ou em uma coisa que esteja escrita. E tem outro livro que se chama O que Fazer pela Criança de Cérebro Lesado. Esse aí ele detalha mais o método, de que maneira surgiu, de que maneira se pode aplicar a criança e empoderar ela, né? Enquanto tu aplicas esse método, tu está empoderando teu filho. E é ali que ele vai debruçar-se e explicar bastante. E vale aqui deixa só um pouquinho para a gente não esquecer também, que tu fizesse o curso também, né? Eu trabalho um pouco desse método mais explicadinho no curso A Jornada de um Super-Herói Autista, onde eu abro para explicar um pouco das situações e o que se pode tirar delas, né? Isso, então também se encontra na tua bio, né? Se alguém minha tiver biografia interesse, lá no Instagram. Bastante acessível, é preço de um livro praticamente, né? Mas voltando lá na seletividade alimentar, agora também, Marcos teve sim, e ainda tem, né? Então, tu tem que, mas assim, ó, não desiste de tentar. E só, novamente, vem o que foi falado agora há pouco, da funcionalidade. Por que tem que comer tudo? Por que tem que comer os alimentos de várias cores? Eles não sabem, porque eles podem ter sensibilidade na boca. Marcos tem. Então, tem que... vamos pegar o tomate, que era o mais que foi... Então, Marcos não comia o tomate. Eu insistia, filho, experimenta.
E até que ele conseguiu me falar, então, por isso que eu digo, o teu bebê não consegue falar, ele chora, ele reclama, não quer. Marcos conseguiu dizer, mãe, não quero porque faz barulho na boca. Então, todo alimento que fazia crac, 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 ele estava repulsa, né? Porque ele tinha muita sensibilidade. Aí, o que vale? Nós fizemos o quê? Nós mudamos a forma de cozimento, né? O tomate, se eu colocar no micro-ondas, se eu dar como é que é? Uma refogada, aí ele come. Então, mais uma vez, o papai e mamãe tem que prestar atenção no filho. O que ele não come? O que ele não está comendo? Porque, às vezes, é mais fácil para a gente não oferecer e fazer o leitinho que ele vai tomando. Dá o leite, dá o leite, dá o leite. Aí ele queima a fase de experimentar, né? Marcos, por exemplo, não comia abacate, porque né, aquela meleca, mas tu vai dizendo para ele que é uma vitamina importante, é rica, que ele vai precisar para ele ter uma boa saúde, ter uma imunidade boa. Tu vai explicando. Uma colherinha só? Não. Tá bom. Amanhã é tudo de novo. Marcos, estou comendo abacate. Vem cá, uma colherinha só, bem pouquinho, para ver que gostoso que é. Se não for tão gostoso, mas é importante. Então, uma colherinha pode ser? E tu vai tentando, tu vai tentando. Porque se tu se acomodar, ele não vai perder, né? Não vai perder a sensibilidade. A cor. Tu percebe que ele não gosta do alimento amarelo, certo? Então, tenta comprar alguma coisa que tenha a mesma proteína de uma outra cor. Ou tu tentas também pegar aquela coisa amarela e picar bastante, esconder, por exemplo, no meio do arroz. Triturar, a Ou gente no meio do triturava feijão. aqui em casa o feijão, né? Não sei se ele come feijão. Então, olha só, pega o feijão, tu põe uma abóbora dentro, tu põe um couve-flor, tu põe um brócolis e tritura. Eu bato tudo no feijão, tudo que ele não come. Então, eu aproveito que ele come feijão batido, né? Eu encaroço, ele não come, e aí eu escondo toda a verdura que ele precisa comer. Só que daí, mas assim, ó, se tu puderes falar, mãe, que ali dentro tem isso. Eu falo, a mamãe está colocando couve-flor. Isso, porque assim, ó, porque senão tu vai estar enganando o cérebro dele de uma forma que daqui a um pouco ele não vai internalizar. Porque se tu vai amadurecendo que ele está comendo brócolis, que ele está comendo abóbora, daqui a um pouco, quando ele tiver um pouquinho maior, ele vai experimentar ele no crocantezinho já, né? Ou então amassar por enquanto, né? Fazer tipo um pirezinho de verdura. Mãe, tu tem que ser artista. Observar o teu filho e tentar fazer o melhor que tu pode, né? Para não deixar ele com deficiência de alimentação, né? Uma vitamina. Marcos não come abacate? Bota com leite lá, faz uma vitamina e tem que tomar, vai tomando daí. E tem que aprender, porque lá na rua eles também vão ter que comer, né? A gente percebeu, assim, muitas mães agora, na pandemia, nos falando da preocupação que os filhos ficaram obesos, né? Porque não se exercita, não brinca, não corre, não pula, né? E come porcaria, e é chips, e é bolachinha recheada, e é refrigerante, porque é o que ele come. Tá errado, tem que parar tudo e recomeçar. Porque eles têm Marcos só não é gordo porque ele é muito ruim. Mas ele come muito bem. Tá? E outro detalhe importante, tá? Agora que é pouco tempo que ele falou isso para nós. Porque eu fui cobrar dele, Marcos, meu Deus, cara, tu não tem fundo. Daí ele colocou para nós assim, eu não sinto quando enche. Eu não percebo. É que, deixa eu explicar de onde que isso vem, talvez seja útil para todas vocês. Nós somos muito acostumados com visão, audição, paladar, olfato, tato, né? Os 5. Mas e se eu disser para vocês que tem 7 sentidos? Porque existe o sentido do equilíbrio, que chama-se o sentido da
vestibular, sistema vestibular de equilíbrio, sistema de propriocepção, que é saber a noção de espaço, saber a noção da força que eu tenho que pôr em cada processo. Então, por exemplo, o autista, que as pessoas dizem que ele é agressivo, na verdade não é. Na verdade, ele tem a falta da noção da força que ele vai pôr na mão para bater na mão do coleguinha. E às vezes ele tem a falta da noção do espaço. E às vezes quer bater na mão, bate na cabeça. Acontece. E às vezes quer entregar um objeto para o colega, bate com o objeto na cabeça do colega. Eu já fiz isso, tá? Eu queria entregar um carregador de brinquedo, uma patrolinha de brinquedo assim para um amigo meu, eu pau na cabeça dele. Daí é aquele chororô todo, mas tu me bateu. Não, mas não é, eu perdi, é a propriocepção, né? E tem a interocepção, que no caso da Bárbara é mais incrível nós falarmos disso. Por quê? Porque a fome e a sede são sentidas pelo cérebro no autista de uma forma diferente. A interocepção é o sentido de saber o que tem dentro do corpo. É por isso que a gente sabe quando tem febre, quando tem gripe, quando tem sede, quando tem fome. E a gente já tem esse instinto natural de buscar comida quando tem fome, de buscar remédio quando tem gripe, e o autista não tem. Tá? Então, eu preciso ficar prestando bastante atenção. E, de vez em quando, perguntar para o teu filho, por mais que ele não pareça te responder, tá com fome? Ficou muito tempo sem comer, tu deve estar com fome. Vamos comer. Isso. E com o tempo ele vai exercitando isso, de tanto tu guiares. E é bem interessante porque, Marcos, agora com a pandemia, né? A gente se preocupa bastante e a gente está frequentemente falando para ele, Marcos, te observa. Se a tua garganta não está com irritação, se tu não tem calafrio, tem que falar para mim. Para a gente ir atrás de ver o que é. Tu tem que te observar. Tu tens alguma dor de cabeça, tu tem que falar. Te perceba, te sente. Porque senão eles não têm esse sentido. Muitas vezes Marcos estava lá queimando de temperatura e não tinha reação nenhuma. Uhum. Então, de novo, é observação. Nós temos que estar ficando a observar eles direto e... Certo. E cuidar. Nossa, muito obrigada. Imagina. Perfeito. Marcos, dona Arlete, muito obrigada. A gente já está com 1h22 aqui de live. Vamos pro violão, e né? É tão bom que... E se a gente... Ô, dona Arlete, se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui até amanhã conversando com a senhora. Eu escrevi para a Dani aqui no privado. Eu tenho medo de pedir mais e depois eles não voltarem. Eu falei, eu tô com medo de... Oh, Dani, mandei no privado para ela aqui. Dani, eu tô com medo de pedir mais e depois, quando a gente precisar de falar de outras... Né? Mas dá vontade. Não, sempre dá vontade. Que a gente puder ajudar. E a dona Arlete, muito obrigada. Marcos, muito obrigada. E se vocês puderem voltar, a gente precisa. A gente precisa. E eu vou comprar os livros, tá? Quem sabe a gente não tem o sonho de visitar vocês um dia desse e fazer uma palestra pessoalmente, dar um abraço, trocar. Nossa, sabe, isso ia ser maravilhoso. Então vamos lá. A Deus tudo é possível, né? Vamos torcer. Vamos sabe? Sim. O que a gente podia convidar vocês também. Marcos tem um vídeo, tem no teu YouTube, né? No teu Instagram, um vídeo do Marcos que está atingindo quase 900 mil visualizações. E a gente quer tentar chegar... Olá. Esse é o Augusto. Fala oi, Augusto. Tudo bem, Augusto? Tu gosta de música, Augusto? Gosto. Então, qual é a música que tu quer que o Marcos toque para ti, então? É o hino do autismo. Ao vivo. Hino do autismo. Do autismo. Então, Marcos, o Augusto. Vamos lá. É porque ele estava presente quando o Marcos cantou numa reunião que nós fizemos com o Glauchin. O Augusto ouviu.
Ele estava lá naquela reunião? Ele estava naquela reunião. Aí ele que legal. Então vamos lá, Augusto, o teu pedido, então. Pro Augusto, então. Deixa eu botar um pouquinho para baixo, assim, ele vê ele tocando violão. Pai, mãe, me dê a sua mão. Chame seus amigos, convide seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade, mas muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul e pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul e é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que me dê a sua mão no coração. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade, mas muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites, com seu amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul e é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que me dê a sua mão de coração. De coração. Uhul. Lindo, Marcos, lindo, lindo. Vamos então abrir a janelinha aí. Acho que o Marcos e a mãe dele, a dona Arlete, merece aí. Vamos tirar uma foto para a gente guardar essa recordação, para a gente eternizar esse momento tão bonito. E muita gratidão aí para vocês. Que Deus abençoe, Marcos, sua vida. Que Deus te abençoe também, Larissa. E a todos. Que Deus abençoe todos que estão aqui hoje, que foi muito especial para mim. Com certeza. E para minha mãe também. Essa troca, a gente sempre aprende alguma coisa, isso que é o legal, né? Vamos lá, pessoal. Espera só um minutinho. Preparem as câmeras. 1, 2, 3 e... Isso. Marquem a mim lá no @petriem5. É verdade. E aí eu vou marcar vocês também. Obrigada. Perfeito, Marcos. A gente vai marcar. Pelo encontro, pela conversa. Beijo. Fiquem bem. Fiquem bem, se cuidem. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Obrigada. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Canção 9. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.